Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Beleza? Opa, boa tarde. Hoje eu vou falar para vocês que eu estou numa alegria aqui que eu vou te contar. Estou rodeado de amigos. Eu sempre estou, né? Mas hoje é especial, estou com o Marconi aqui. Emanuel também. A gente vai explicando aí como é que chegamos nesse convidado aqui para sempre. Já chegando várias boas tardes aqui. Deixa eu primeiro ir dando alguns recados em relação a conexão aqui. Então, o centro o tempo tá meio esquisito aí, pode ser que chova. E aí, se der algum problema de conexão, vocês vão nos perdoando, a gente trabalha rapidinho aí para tentar resolver. Só okay? Tomara que não chova como ontem, né? E anteontem também, que choveu bastante, não? Não, sábado. Foi. Foi sábado, choveu muito também, acho que mais do que ontem, não? Não, ontem foi absurdo, cara. Ontem foi absurdo. Chuva boa de madrugada, né? Você tá dormindo. Chegando várias boas tardes aqui. Toda vez que eu vou fazer alguma live ou papo aqui, eu falo não é falta de educação eu ficar olhando o celular aqui não, que é por aqui que eu acompanho aí os comentários de vocês, viu? Deixa eu ir pegando algumas boas tardes aqui. Laís, boa tarde, pessoal. Gerência administrativa, boa tarde, no aguardo. Patrick, boa tarde. Rômulo, boa tarde. Gerciana, boa tarde. Elaine, boa tarde. Luciana Brunelli, boa tarde, pessoal. Ótima live, obrigado. Derminda, boa tarde. Jaque do Núcleo, boa tarde. Cida, boa tarde, pessoal. E a Cida, direto das férias. Opa! Direto das férias aí para acompanhar a live. Cida. Deixou de fazer o que estava fazendo aí para acompanhar a nossa live, tá vendo, mano? Estou me sentindo um pouquinho mais privilegiado agora. Obrigado, Cida. Karine e Karen, boa tarde. Regina Célia, oi todo mundo, boa tarde. Regina, Cláudia Simone, boa tarde. Jefferson, boa tarde. Eliane Faria, boa tarde. Kátia Edilene, boa tarde. Conforme forem chegando mais boas tardes, eu vou lendo aqui. Se eu comer mosca em alguns, vocês vão me desculpando. Para quem a Eudileia, que é minha ajudante oficial, não chegou ainda. Daqui a pouco eu sei que ela chega. Ela sempre vem aqui, pessoal, dá um joinha aí na nossa live. E é isso aí mesmo. Se você não for inscrito ainda no canal da ASEMP, se inscreva aí no nosso canal. Eu falo aqui sempre que a gente está com bastante conteúdo e diversificado, né? Tem yoga, tem aulas de dança, tem lives aqui como essa que vocês veem a nossa lata razoável aqui, né? Participando. Então, e dá um joinha aí nessa live, porque acaba tendo um alcance maior. E a gente vai tratar de um assunto muito legal aqui hoje, com um grande convidado, que eu tenho o orgulho aí de dizer que também é meu amigo, Emanuel Ferreira. Mais alguns recados. O mês do servidor está quase no final, já é dia 25. A gente encerra nessa semana com a sensação de dever cumprido aí mais uma vez entre os nossos associados. Espero que vocês também tenham gostado. Mas não acabou ainda não, a gente tem bastante coisa legal para acontecer ainda. Amanhã a gente tem outra live. Eu não vou divulgar aqui agora para também não tomar o espaço da live de agora. Mas amanhã a gente tem outra live. No final eu divulgo para vocês qual é o tema. Quinta e sexta, por exemplo, tem divulgação de sorteio geral. Estou torcendo por todos vocês aí. E na sexta tem o Dia Saudável, o Healthy Day. Se eu tiver falado errado o inglês, por favor, que vocês me corrijam. Que é o Dia Saudável, vai ter nutricionista, enfim. Bastante coisa legal aí. Então vocês fiquem por dentro. Se ainda não tiraram o envelope da sorte lá no quarto andar, tá disponível lá ainda, mas tá acabando, hein? Tem que correr lá, que senão vai ficar sem. Pouquinho mesmo. Pouco, né? Só pouco. Pois é, se não correr... Eu posso não? Não. Vocês estão vendo esse livro aqui, maravilhoso, não li ainda, mas conheço. É maravilhoso. Mas eu vou ler. Eu aposto que é bom. Que é do Emanuel, que é um dos motivos para trazer o Emanuel aqui hoje. Talvez o principal motivo, né? Seja esse livro aí, ó. Não vou mexer nele não, porque depois para eu deixar ele em pé assim é perigoso eu fazer besteira. A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, do nosso querido Emanuel Ferreira. E este livro aqui, exatamente este livro aqui que vocês estão vendo, vai ser sorteado hoje entre todo mundo que participar da live. Então, como é que vai ser? Como é que vai ser, Iago? Pode ser um eu quero, beleza? Então, todo mundo aí nos nossos comentários no YouTube, deixa aí um eu quero, todo mundo que quiser participar. E no final vocês vão ter que confiar no Iago, porque ele vai fazer aí o sorteio. E aí lá de dentro ele me fala quem ganhou. Ou se quiser pode até vir aqui também, Iago. Ele chega, né, como elemento surpresa, né? Pode acontecer. O Iago, coitado, ele fica ali, a gente fica aparecendo aqui, o pessoal fica, o pessoal é competente, né? Mas o Iago fica ali atrás das câmeras lá e ninguém nunca fala dele. Cheio de equipamento. Eu sou testemunha, hein? Pode acontecer do Iago vir com o próprio nome dele aqui. Olha, ganhei. Então é isso, gente. Então vão deixando aí o eu quero de vocês. Chegando mais comentários aqui.
Onde que eu parei? Daniane Souza, olá pessoal, boa tarde, Daniane. Vitor Henrique, Vitor Henrique, boa tarde pessoal. Elizabeth, boa tarde. Lúcia, boa tarde. Marta, boa tarde. A Elaine falou assim, não, Elaine não, a Tati. Já amei o título, não sei se é o da live ou se é o do livro, imagino que seja o do livro, porque o da live... Foi você que fez, né? A Lúcia, já tá cheio de eu quero aí, o Iago vai anotar o nome de vocês todos. Mais alguma coisa... Mas uma coisa que eu tenho para passar para vocês, em relação ao mês do servidor, me fugiu, enfim. Tinha uma coisa, acabou me fugindo. Enfim, hoje o Emanuel está aqui para falar com a gente sobre processo da escrita literária. É um tema que, caso vocês acompanhem as nossas redes sociais, aí sempre que eu participo, eu gosto muito de citar, gosto muito de tratar sobre esses assuntos. Eu e o Marconi a gente já teve... O pessoal cobra, inclusive, viu? De fazer de Música novo. E Literatura? O Música e Literatura. O pessoal sempre fala mesmo lá no BB. Pra gente fazer o Música e Literatura de novo, a gente tinha um projeto que você Eu acompanhei, né, bastante. Eu acho que vocês têm que voltar mesmo, galera. Mas o problema, as músicas foram esgotando. Tem isso. Mas é muito legal mesmo. As músicas, infelizmente, foram esgotando, mas eu tô brincando, tem bastante material musical aí. A gente pode colocar nosso parceiro para cantar música em inglês, né? Em outros idiomas e a gente encontra, né? É isso, dá para fazer assim. E para mim, eu falo sempre que é um aprendizado diário aqui, sempre participar desses papos, que eu aprendo um pouquinho sobre cada coisa aqui, mas é muito prazeroso de verdade estar trazendo o Emanuel aqui para tratar sobre esse tema. Primeira coisa, eu vou pedir para o Emanuel se apresentar, eu não vou ser audacioso ao ponto de apresentá-lo, mas é o primeiro ponto de tudo que ele é meu amigo. Só pra você, principal credencial aqui. Só para que você saiba, eu e o Emanuel formamos juntos aí na universidade, né? Seguimos por caminhos diferentes, mas vez ou outra acaba se encontrando aí. Não para falar de assuntos sérios como hoje, mas acaba se encontrando. Então, por favor, Emanuel, se apresente para o nosso público. Muito bem. Bom, assim como o Renê, eu sou jornalista, né? Estudamos juntos, como ele adiantou aí. Pode parecer óbvio, mas eu sou escritor também, na verdade, e a escrita sempre esteve aí na minha vida. Eu estou aí com 30 anos, esse é o meu segundo livro, é o primeiro livro de fantasia, né, de literatura especulativa. O primeiro livro, aliás, o Renê estava lá no lançamento, foi em 2016, um livro... Eu perdi o meu, queria deixar isso aí ao vivo, perdi o meu, você acredita? Dessa informação eu não sabia. E eu tenho uma péssima notícia para você, meu amigo, que esse livro não é mais comercializado. Então, quem sabe numa reedição uma segunda reedição, né? Ele está se referindo ao Já Tomei os Tragos de Poesia e Prosa para Amaciar a Tristeza. É um livro de poesias e crônicas e contos, aforismos, enfim, é um livro que foi bem interessante na época escrever, e eu me desafiei completamente para escrever A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, que não tem nada a ver com isso, né? É diferente, né? Eu sou daqui de Belo Horizonte, nasci aqui no mês de dezembro, no ano de 1991, sou cria lá da Zona Norte, bairro Tupi. Se tiver alguém acompanhando ali da região do bairro Tupi, bairro Lagedo, aquela galera toda ali, já fica o meu abraço, o meu carinho. E é isso, esse livro fala muito de Belo Horizonte é o cenário do livro, e tudo que eu escrevo na realidade traz a nossa cidade. Que tem um trecho que eu já vi que você postou lá nas redes sociais, fala, toca pro Café Palhares. Não tem? É isso aí, tem. Café Palhares, que é numa parte final do livro, ele tem uma cena importante ali, significativa com o personagem. Então, assim, se você não gosta de fantasia, mas gosta de Belo Horizonte, fica aí, então, o convite para você ler esse livro, tá? Porque muita gente tem me dado feedback dizendo que é prazeroso se deparar com uma história fantástica que se passa em Belo Horizonte, né? Quintal, né, pô? Pois é, a gente está acostumado a ler ali Harry Potter, Londres, Percy Jackson, enfim, eu acho que é Nova York, né? Enfim, agora os fãs, os leitores de Percy Jackson agora já estão me xingando se não for, mas eu acho que é isso aí. Então, Neil Gaiman, tem muita coisa ali em Londres também, no Reino Unido. Enfim, isso aqui é Belo Horizonte, isso é Brasil, é literatura fantástica nacional, e eu fiquei muito honrado mesmo e fico sempre que eu recebo feedbacks nesse sentido. E foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu também não li o livro ainda. Rapidinho, Marconi, só uma coisa, que eu cometi uma imensa falta de educação. Geralmente eu estou batendo papo
papo com mais uma pessoa aqui. E eu convidei o Marconi para bater papo com a gente hoje aqui. Nem apresentei, nem falei o motivo, né? Mil perdões, Marconi. Porque eu já sou conhecido do pessoal. Marconi tá aqui. Esse é até um formato que a gente tem tentado utilizar mais vezes, que é ter mais pessoas nesse bate-papo, pelo menos 3 pessoas, para dar mais fluidez ao papo. E o Marconi hoje também é nosso convidado aí. Agora, por favor, desculpa aí, Marconi. Ah, tá. Boa tarde, gente. Mas eu fui comentar sobre o que ele falou, que é essa questão da história se passar em BH. Porque quando a gente geralmente pega um livro de ficção científica ou de fantasia, né? Geralmente a gente tem outros cenários, a gente nunca tem algo tão próximo. Eu nunca li algo tão próximo. Pô, assim. eu vou no Café Palhaço. Eu achei sensacional. E ter esses estabelecimentos que são patrimônio de Belo Horizonte é bem interessante mesmo. Logo no primeiro capítulo, inclusive, tem uma cena que se passa ali na orla da Lagoa da Pampulha. A capa desse livro é um trabalho fantástico lá da editora Pipoca e Nanquim. É uma ilustração do artista Alexandre Carvalho, com um trabalho de montagem do Guilherme Barata, o time lá da Pipoca e Nanquim, que é uma editora sensacional de São Paulo. Traz aqui a Lagoa da Pampulha, todo o complexo ali da Pampulha. Tem o Mineirão, tem o Mineirinho, tem o museu, enfim, tá aqui nessa capa, tem a igrejinha. Então isso aqui transpira Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo dialoga com esse imaginário fantástico de uma história que poderia se passar em qualquer lugar do mundo. Sensacional. Perfeito. Para quem não sabe, e aí eu vou dar essa informação agora aí para vocês, este livro que está aqui, vai ser sorteado para vocês, foi premiado nacionalmente. Fiquei muito feliz na época, votei bastante. Contava mais de um voto? Cara, não contava. Mas enfim, é porque pegava o seu IP, né? Ah, tá. Porque eu talvez seu IP tenha sido bloqueado em função disso. Talvez contou. Talvez não contou nem o voto. Eu vou tirar o voto desse Mas cara, olha só, o primeiro voto com certeza contou e já agradeço, inclusive. Aí pegando. Tem alguns comentários aqui, ó. Vários eu quero chegando, o Iago está anotando todos e no final vai anunciar pra gente quem ganhou o livro. Pode pedir para retirar lá na biblioteca, mano? Claro que vai pode. Vai estar lá na biblioteca. Aproveita e já olha mais algum outro. E aliás, eu vou fazer uma dedicatória no nome da pessoa que ganhou. Boa. Você usa minha caneta aqui, dá sempre. Aqui, ó, a Kátia falou assim: tem exemplar na biblioteca. Acho que ela está perguntando. Tem exemplar na biblioteca? Se tiver, já reserva para mim, Marconi. Pode deixar, Kátia. Mas se não tiver, a gente vai adquirir também. Já está na lista lá. E aliás, eu vou aproveitar para fazer um jabá. Tá? Já muito cedo, mas é porque é importante, tem a ver com o que vocês estão dizendo, que o livro, ele nesse momento, ele já está, já há algum tempo na verdade, com 30% de desconto, né? Então o preço, ele é um livro bonitão, capa dura, né? Uma diagramação linda. Ele no mínimo vai ficar muito bonito lá na sua estante, tá? Mas ele de R$ 64,90, ele está saindo por R$ 45,40. Só que neste mês a Amazon criou um código promocional especial para ele, que é o Prêmio Geek 30, porque o segundo Prêmio Geek está com as inscrições abertas. Então, para comemorar e para destacar isso, o livro vencedor da primeira edição, que é este aqui, dá mais um desconto em cima do desconto. Então, ele está saindo por R$ 31. Coisa que todo mundo ama, né? Desconto em cima do desconto. Mais alguns comentários aqui. Alair Bitarães, boa tarde. O Jetterson falou assim: queremos ler, Marconi. Providencia vários exemplares aí, porque vai ter fila. Sandra, boa tarde. O Jetterson está pedindo para mostrar a capa de perto. Ô, Jetterson, eu não sou tão jeitoso, não. Estou com medo de chegar perto da câmera, tropeçar aí numa luz, não estou achando melhor, não. Mais tarde, dependendo aqui, eu mostro no mais de perto, beleza? Deixa eu pegar um gancho do Emanuel, estava falando sobre a questão do prêmio e sobre a questão do livro. Queria que você falasse, por favor, contasse um pouquinho do enredo. Você já começou falando que é uma fantasia. E como foi esse prêmio que você recebeu também, por favor, Emanuel? Show de bola, vamos lá então, né? Quem lê esse livro vai conhecer a Agnes. A Agnes é uma garota, é uma jovem aí de 14, que está prestes a fazer 15 anos, né? Aliás, o aniversário dela é uma ocasião muito importante dentro do enredo ali, já nos primeiros capítulos da história. A Agnes é judia, de uma família judia que vive em Belo Horizonte, e ela está ali vivendo uma vida comum de uma adolescente que tem seus amigos na escola, que eventualmente sofre com algum bullying, alguma coisa ali assim, mas de repente a vida dela muda. Muda porque na cidade estão acontecendo ali alguns assassinatos de jovens mais ou menos na idade dela. É um negócio bem misterioso, está passando no jornal do Brasil inteiro, ninguém entende aquilo. Os jovens estão sendo encontrados ali com marcas de mãos grandes ali no pescoço, eles estão sendo assassinados assim, né?
E aí algo acontece que joga a Agnes no meio dessa história sinistra e macabra. Quando ele fala algo acontece é porque ele não vai contar o que acontece. Naturalmente. Sem spoilers aqui. Mas aí esse algo que acontece vai também levar a Agnes a ter contato com uma instituição mística, a Polícia Secreta para Crimes Mágicos, que está empenhada em descobrir aí o que está acontecendo. Bom, para uma instituição como essa estar investigando crimes assim... Isso é Jim sempre, sobrenatural. Claramente não são crimes aí praticados por apenas um assassino, né? Tem coisa muito mais profunda, exatamente, e misteriosa aí. No meio desse livro, as pessoas vão encontrar ali magia da cabala judaica, afinal a personagem é judia. Vai encontrar ali mitologia tupi-guarani, né? A Agnes, ela tem um amigo imaginário, que é um índio tupiniquim que viu os portugueses chegarem ao Brasil. Mas talvez esse amigo não seja tão imaginário assim. E, além disso, nessa salada que a gente vai fazendo aí, que a leitura vai trazendo, né? Exato, tem também aquela magia inspirada pelas religiões de matriz africana. Então tem aqui dentro também, inclusive a personagem que está na capa junto com a Agnes aqui, é uma agente da Polícia Secreta, né, que traz bem essa parte afro da história, que eu, aliás, adorei escrever a respeito. Tem muita história aqui dentro, tem muita tradição mística, religiosidade das mais diversas, e isso vai convergir, vai conversar até no momento em que as coisas nunca mais poderão voltar a ser como eram antes, né? Então, esse é basicamente o plot dessa história. Como surgiu o Prêmio Geek, né? O Prêmio Geek ele foi anunciado pela Amazon, pelo portal Omelete e pela editora Pipoca e Nanquim, que é a minha editora, né? Omelete fazia o choque de cultura. Exatamente, que é sensacional, né? Muito bom. Enfim, foi anunciado por eles e veio a calhar demais, tá? Porque nós temos hoje muitos prêmios no Brasil. Por exemplo, o Jabuti, que hoje anunciou os finalistas, né? Tem inclusive escritor aqui de Belo Horizonte, de fantasia, o Jim Anotsu é um dos finalistas, autor de O Serviço de Entregas Monstruosas, que é um baita de um livro, que venceu inclusive o CCXP Awards nesse ano. Né? Então conheçam também Jim Anotsu. Aliás, o livro também se passa em Belo Horizonte, tá, gente? Belo Horizonte está ganhando. É fantasia também. É para um público aí no Harry Potter. É para um público mais jovem, né? O meu ali para a gente a partir de 14 anos, né? Porque tem ali até assassinatos, tem investigação, tem uma atmosfera um pouquinho mais densa, nada demais. Assassinato não é jovem. Definitivamente. Então, assim, a partir dos 14 anos, 13, 14 anos, o jovem ele já consegue entender essa leitura e ele tem condições de seguir. O serviço de entregas monstruosas que eu mencionei aqui, ele já é mais para um infanto juvenil, é para pessoas mais novas. Mas, enfim, então, tem prêmios como o Jabuti, que reconhecem, inclusive, literatura de fantasia, né? Tem categoria para isso. Mas a maioria dos prêmios no Brasil, não. A maioria dos prêmios do Brasil trata do romance contemporâneo e não despreza mesmo a literatura de fantasia, de ficção científica, que comumente são formadores de novos leitores nas escolas, nas bibliotecas públicas, o tempo todo. Como é que é o do que era roteirista lá do Monty Python, que tem 3 livros na biblioteca? Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams. Excelente. Excelente. Do sobrenome. É uma das minhas séries preferidas. Eu não sou muito da questão da fantasia na literatura, mas eu adoro o Guia do Mochileiro das Galáxias, fantástico. Por exemplo. E ele é bem infanto-juvenil. É bem infanto-juvenil porque o jovem ele pega esse livro e ele descobre, então, com esse tipo de literatura, que, como eu disse, às vezes é relegada pelos grandes prêmios, ele descobre que dá para se divertir demais lendo um livro como se estivesse assistindo um desenho, um filme. E aí o cara pega gosto pela literatura ainda cedo e depois ele vai ler coisas mais densas, mais complexas, e ele vai chegar no fantástico Machado de Assis, e ele vai entender a grandeza que é um autor como esse. Mas, comumente, como eu disse, é esse tipo de literatura que vai formar esse novo leitor e vai fazer ele entender que, poxa, é bacana demais a leitura. A leitura não é uma obrigação escolar, não é uma imposição dos pais, é divertido. Né? E aí o Prêmio Geek ele veio então para talvez suprir essa necessidade, para falar assim, olha, vamos criar um baita de um prêmio nacional
com uma das maiores empresas que nós temos no Brasil hoje, que é a Amazon, bancando e falando, ó, esse aqui é o prêmio, se inscrevam aí, e a gente quer premiar grandes autores. Venceu a Polícia Secreta para Crimes Mágicos, depois de ficar entre os 5 finalistas, grandes obras também, e foi a votação popular, eu tive a felicidade de receber muitos votos então, mas antes da votação popular teve toda uma curadoria, vários analistas. É isso, né? que eu ia te perguntar, os finalistas foram, aí não foi votação popular não é? Para chegar nos 5 não, inclusive foram, eu espero não estar passando uma informação aqui errada, mas se não me falha a memória, mais de 2.000 inscritos. Nossa. Né? Então, o trabalho... Se for menos de 2.000 já é muito. Pois é, o trabalho de curadoria que o pessoal da Amazon fez, especialmente com a galera da Pipoca e Nanquim, que é a editora, chegou nos 5 finalistas, que já são campeões. Todo mundo que chegou ali já é campeão. Né? E aí, a votação popular elegeu meu livro na categoria literatura, porque teve um outro vencedor que foi na categoria HQs, que é uma HQ espetacular chamada Dente de Leite, aliás, de autores lá de Brasília, mas o artista, o ilustrador, né, ele mora aqui em Belo Horizonte, inclusive. Então, Belo Horizonte saiu na frente no primeiro Prêmio Geek, né, o que foi bem interessante. Então, conheçam Dente de Leite, que vale super a pena, tá, pessoal? Uma história densa, interessante, e com esse trabalho espetacular da Pipoca Nanquim, esse acabamento que a gente está vendo aqui. E eu admiro muitos escritores e roteiristas de ficção aí brasileiros atualmente, porque competir com a realidade está duro. No Brasil? Tá duríssimo competir com a realidade. Tem coisa que acontece no jornal que se eu escrever, o pessoal fala, para com isso, se apelou, meu amigo. As distopias estão ficando ultrapassadas. Né? Perigoso o pessoal publicar esse livro aí como realidade, como jornal. Mas alguns comentários chegando aqui. Zé Almir, é muito bom falar de livros, de cultura e de arte, a verdade. A Daiane falando, já quero ler. Eliane Faria, estou curiosa, cenário do livro, nossa BH, legal. Ângela, boa tarde. A Daiane falou, BH é cultura. Keila, boa tarde, a 100 pianos. Cida, BH para o mundo. Eu diria mais, do Tupi para o mundo. É isso aí. Rômulo, não só o público mais jovem, estou com quase 40, mas gosto demais de histórias assim. Já pode falar que tem 40, viu, Rômulo? Já está beirando demais. E muita gente, aliás, muita gente de 40, de 50 anos, comprando, lendo, gostando e deixando, inclusive, avaliação lá na área. Mas você sabe uma coisa que eu acho interessante, aí você me corrige, e o Marconi também pode me corrigir aí se eu estiver falando bobagem. Por exemplo, se você citar o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma trilogia de 5, né? Como eles dizem, uma trilogia de 5. Eu acho que, inclusive, imagino que deve ser um dos seus objetivos quando você escreve uma obra dessa, que ele consegue atingir muito bem os dois públicos. Porque enquanto o jovem ali, ou até a criança, às vezes não é o caso do ser, igual você disse, mas o jovem está enxergando essa parte da fantasia. Às vezes uma pessoa que já tem outras referências literárias já consegue captar uma questão mais metafórica. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma metáfora para muita burocracia, mas o jovem que lê consegue ler como uma história interplanetária, enfim. Tem um livro, inclusive, o filme, inclusive. Eu confesso que não gostei tanto, mas enfim, pode ser que outra pessoa tenha uma percepção diferente. Caso vocês queiram conhecer, eu sei que tem 3 aqui, né, Marconi? Os 3 primeiros. Os 3 primeiros tem aqui. Os outros 2. Acho que eu acho que os outros 2 não, mas os 3 primeiros eu sei que tem. E tem o filme também. Recomendo. Tem temas aqui, eu quero fazer um comentário que eu acho que vai casar legal. Tem temas aqui dentro que justamente vão conversar com pessoas mais velhas. Né? Aqui tem tema, por exemplo, a respeito do preconceito religioso com religiões de matriz africana. Né? Aqui eu trato um pouco, num determinado momento, sobre o genocídio armênio. Né? Aqui tem menções à questão da mitologia, mas esse lugar que a mitologia é colocado do caricato. Né? Como se não fosse uma expressão relevante. E talvez o jovem não consiga ter uma bagagem para entender, mas entende a história. Exatamente. Nós que já não somos tão jovens assim, mas já temos essa bagagem para entender. Preconceito, o antissemitismo está aqui também, até porque a personagem é de uma família judia. Então tem muitos temas aqui que para o mais jovem ele vai passar batido. Ele está acompanhando a história sob uma outra ótica. Mas pessoas mais velhas vão identificar e falar, olha só. Talvez até o Café Palhares, né? Os jovens não identificam tanto. Para o jovem vai ser só um local. É um local porque a história, afinal de contas, tem que acontecer no local. Exato. O Douglas Adams, por exemplo, eu iniciei falando que ele era roteirista do Monty Python. Para quem não conhece, Monty Python é um grupo de comédia lá da Inglaterra, nos anos 60, 70.
Eu vou citar uma referência aqui, para vocês terem noção, caso alguém não conheça. O Porta dos Fundos é muito parecido com o Monty Python. Muito. E o Porta dos Fundos é muito baseado em Monty Python. E o Douglas Adams era um dos roteiristas. E é muito engraçado, né? Muito. Eles têm 2 filmes. Um é A Vida de Brian, que é maravilhoso. É muito... Já assistiu? Já. É muito bom. E o outro... Eles têm um outro famoso também. Eu não me lembro o nome. Em Busca do Cálice Sagrado. Se eu troquei alguma coisa, é pequeno, mas eu acho que é isso. É A Vida de Brian, que conta isso. Já assistiu? Já assisti. Conta a história de Brian, que nasceu no mesmo dia de Jesus. Então, ao invés de seguirem a história de Jesus, eles vão seguir a de Brian. Só por assim. E Em Busca do Cálice Sagrado passa junto com o Rei Arthur. Se eu não estiver enganado. Cara, não é spoiler dizer que no começo de O Guia do Mochileiro das Galáxias, a Terra é destruída. Isso está no começo do livro. No primeiro capítulo. E é interessante porque a história começa com o personagem principal num dilema, porque vão destruir a casa dele para passar uma avenida. Exato. E o pessoal da prefeitura está lá assim, não, a gente vai destruir aqui, isso aí para passar a avenida. No bar, né? Exatamente e tal. E ele está triste com isso. Só que um amigo dele, que ele já conhecia há mais tempo, na verdade é um alienígena e tira ele da Terra segundos antes de ela ser destruída. Por quê? Por que motivo? Porque uma via... Vai passar onde está a Terra. Onde está a Terra. Destruir a Terra. Muito bom. É um humor, assim, espetacular. Mais alguns comentários chegando aqui. Igual eu falei, o Emanuel é muito meu amigo e eu não vejo o Emanuel há coisa de ano aí quase, né? Então vocês vão desculpando a gente aí se de vez em quando a gente der uma devagada. Surgiu um papo de boteco, né? Eu faço umas intervenções. É isso. Assim, mais alguns comentários chegando aqui. A Rita faz um comentário legal. Essa escrita de uma geração para outra é espetacular. Os mais velhos têm outros olhares. É genial, perfeito. Kátia Edilene, que é um bom leitor, não escolhe temas, nem a idade para quem é o livro. É perfeito. O Messias Ferreira, eu tenho mais de 50... Messias Ferreira. É o senhor meu pai. Beijo, meu pai. Beijo, pai do Emanuel. Porque eu Ferreira, eu tenho mais de 50 e mesmo assim estou gostando muito da história. Não tem limite de idade para leitura. Perfeito. Um abraço, seu Messias. Forte abraço. Forte abraço. Regiane, boa tarde. O Zé tá perguntando aqui, inclusive a minha próxima pergunta, viu, Zé? A Daiane deixa um comentário legal aqui. Ele está gratuito para quem assina Unlimited. Já baixei por aqui. É isso aí. Quem é assinante Kindle Unlimited lê de graça. Beleza. Fica à vontade. O Zé, eu vou usar a sua pergunta aqui, Zé, porque justamente a minha próxima pergunta para o Emanuel é como que dá esse processo de escrita assim? Você fala, todo dia eu tenho que escrever tantas páginas, ou você espera você ficar criativo? E quanto tempo, só para a gente ter de base, se escreve um livro desse? Cara, eu não sou um leitor de livros de autoajuda. Eu tenho dificuldade, inclusive, com leituras assim. Mas um dia eu comecei a ler um livro chamado O Poder do Hábito, cara. E o pessoal procura muito. E eu comecei a folhear esse livro e achei muito interessante. Falei, cara, eu vou ler esse negócio. E eu tirei uma lição desse livro, que é como que a gente constrói hábitos. Porque o hábito ele tem que estar a serviço do meu objetivo. Então, se o meu objetivo é escrever um livro, e até aí eu nunca tinha finalizado um livro de narração longa, né, de fôlego, como é esse livro aqui, ele tem 280 páginas, e eu não conseguia finalizar por quê? Eu estava sempre travando na falta de hábito de escrever todos os dias. E aí eu ficava muito tempo com aquela história ali, e a história perdia o frescor. Quem escreve precisa estar ligado, precisa estar conectado à história. Demorava tanto para eu avançar na história porque eu não escrevia com consistência todos os dias, que eu deixava para lá. Chegava em determinado momento. Deixava para lá. E eu entendi com o poder do hábito que como que o nosso cérebro funciona para criar hábitos. E eu falei, vou criar o hábito então da escrita. Como que eu faço isso? Bom, Poder do Hábito aqui, sobre a escrita do Stephen King aqui. É um livro que é praticamente um manual para novos escritores, mas é também uma autobiografia do Stephen King. Então ele une a vida dele, as experiências dele com o que ele aprendeu e como escrever. E esse livro, ele fala, cara, você quer ser escritor? Não precisa ter um livro publicado. O escritor escreve, ele senta e escreve. E ele dá lá várias dicas que ele chama de caixa de ferramenta, né? As ferramentas para ser o escritor. Eu comecei a aplicar isso e falei, bom, eu tenho que ter o hábito de escrever todos os dias, e isso independe de inspiração. Eu sempre falo com o pessoal que me rodeia, enfim, que inspiração não existe. É claro que isso é só um jeito de falar. Eu acredito na inspiração, só que a inspiração ela vem de vez em quando. Eu não posso depender de algo que vem de vez em quando para trabalhar. Para sobreviver. Para sobreviver. Então, peraí, se eu quero que a escrita seja o meu trabalho,
então eu tenho que ter mecanismos que me façam escrever. Eu aprendi a mesma coisa no curso que eu fiz de roteiro de cinema. Exatamente a mesma coisa. E é isso, né? Então tem uma frase do, espero não estar errando, do Pablo Picasso. Eu disse espero não estar errando porque eu sempre acredito ela a outras pessoas, mas se eu não me engano, da última vez que eu fui atrás para conferir era do Pablo Picasso, que é assim, ó. Costuma trocar aí na internet. Pois é. Geralmente é pro Arnaldo Jabur, né? Na dúvida do Arnaldo Jabur, viu, pessoal? É verdade. Quando a inspiração chegar, ela vai me encontrar trabalhando. E é exatamente isso. Todos os dias a inspiração me encontra, porque eu levanto 6h30 da manhã, começo a escrever e fico até 8h20 escrevendo. E aí eu tô com sono, eu pego um café, vou bebendo, mas ali quando eu tô aquecendo os motores, de repente a história começa a andar. E aí eu tenho a meta de 500 palavras por dia. Essa meta já foi de 1.000. Quando eu escrevi esse livro, eu escrevia 1.000 palavras por dia, né? Quando eu fiz ele. Mas hoje o tempo disponível não me permite fazer isso. Né? E daí eu faço esse processo. Mas não é só sentar e escrever. Né? Existe uma técnica por trás disso. Cada autor vai ter a sua, mas tem algumas que são comuns. O que eu faço antes de tudo, eu tenho uma ideia principal. Tenho uma ideia de uma polícia secreta que investiga crimes mágicos. Beleza, é o plot inicial. O que eu vou fazer? Eu preciso criar uma personagem para estar ali. Né? O que faz a história andar são os personagens. Beleza, tenho ali alguns grupos de personagens, vou começar a desenvolver o que vai acontecer. Então eu faço um resumo da história. Basicamente, acontece isso, 5 linhas. Depois eu parto para uma coisa que a gente chama de escaleta. Então eu abro ali no curso de roteiro, você com certeza viu isso. Engraçado porque eu estou relembrando que é exatamente isso. É isso, Renê. Você faz a escaleta, você você escreve uma linha para cada capítulo. No primeiro capítulo acontece isso, a Agnes passa por isso. No segundo, a Agnes, no último capítulo você tem ali um mapa geral da história. Depois você começa a detalhar cada um dos capítulos. Então cada uma daquelas linhas viram outras 5 linhas. E você tem ali um resumo. Depois, e só depois que você tem isso tudo bem amarrado, você senta e começa o trabalho de escrita diária. Aí você parte para a meta de 500 palavras, 1.000 palavras, 2.000 palavras, vai de acordo com a possibilidade. Porque o Emanuel não trabalha só com... Exatamente. Só com escrita, né, Emanuel? Exatamente. Então, assim, aí sim você começa a escrever e é um trabalho solitário, de porta fechada. Né? O Stephen King em sobre a escrita. Com gelo. Como eu escrevo de manhã é só café, mas eventualmente no fim de semana acontece um uísque ou um vinho, às vezes os dois, o que não é muito recomendado. Por vários motivos. Exato. Mas aí a gente consegue então trabalhar dessa forma, mas é estruturado. Eu vejo muita gente que me procura e fala assim, poxa, cara, eu quero escrever um livro, mas eu não consigo avançar. A primeira pergunta que eu faço é, como que você faz? Qual é o seu rito de escrita? Eu quero falar, eu sento e começo a colocar as ideias. Assim, que a pessoa que não tem essa experiência ou esse conhecimento, ela acha que ela vai começar um romance. Pois é. E eu assim, acho linearmente mesmo. Né? E eu acho que a pessoa pensa muito essa questão da inspiração. É a romantização da coisa. Não, tem que estar inspirado para eu escrever. Coisa idealista, assim, não vai nessa. Nenhum escritor trabalha assim no mundo. Pode escolher qualquer um aí. Nenhum trabalha assim, porque não dá para trabalhar assim. Você não consegue chegar e simplesmente febrilmente escrever do início ao fim um livro, a menos que você seja, sei lá, o Jack Kerouac, o Kafka também, que era... Eu tenho muito a impressão de que foi escrito de uma vez só, mas nunca pesquisei também. O Jack Kerouac tem isso. Ele fala que On the Road foi escrito assim, né? Mas a gente tem que... Eu não sou o Jack Kerouac, tá? E seja humilde também, entenda que você também não é o Jack Kerouac. E quanto tempo, Emanuel, para escrever isso? Após esse processo de escaleta, desenvolver isso para você começar a escrever a primeira frase da história, 4 meses. Então, depois que eu escrevi a primeira frase, foram 4 meses até terminar a primeira versão. Depois eu deixo o livro descansar ali, esqueço o original durante uns 15 dias, para desopilar e também para o olho não ficar tão viciado com a história. Aí eu faço uma nova leitura e reescrita, você corta muita coisa, acrescenta alguma outra coisa. Geralmente você corta mais do que acrescenta. E aí isso pode passar para uma leitura crítica, né? Pode passar para leitores beta, que são pessoas que nunca leram aquilo, não sabem nem do que se trata e vão te dar a primeira impressão sobre a leitura e te ajudar a fazer alterações necessárias. E todo mundo precisa de ajuda para escrita, né? Todo mundo. A gente se acha e acha que não, mas precisa. Todo mundo. Por melhor que você escreva, por mais criativo que você seja, você vai cometer atrocidades aqui. Eu agradeço, inclusive, a equipe Pipoca e Nanquim, que me ajudou a corrigir algumas dessas atrocidades que estavam aí. A edição veio antes ou depois do prêmio?
essa edição veio depois. Entendi. Existia o e-book. Eles pegaram um bruto, digamos assim. Exatamente. Lapidaram. Aliás, é interessante dizer isso. Se você é escritor, tem um livro e quer participar do Prêmio Geek, desde que seja ali ou uma HQ ou um livro de fantasia, terror, ficção científica, você está habilitado a participar, tem que se autopublicar na Amazon, na ferramenta KDP, disponibilizar lá e colocar a tag Prêmio Geek no cadastro do livro. E ele estará participando. Foi assim comigo, né? E aí eu depois tive o prazer de ter o trabalho profissional da Pipoca aqui em cima da história. Perfeito. O Jeter está confirmando a autenticidade aí da informação que você trouxe sobre a frase ser do Pablo Picasso. Ele falou que é dele mesmo. Utilizei essa frase na oficina da semana passada. Excelente. Muito bom. O Ronald, saudades, Ronald, inclusive. Tem tempo que eu não vejo o Ronald. Que bacana a proposta do livro. Gosto muito desse estilo. Que bom estar também no formato digital. A Kátia Edilene, quem é o narrador do seu livro ou não tem? Aí é a própria Agnes? Não, o livro não é narrado em primeira pessoa, o livro é narrado em terceira pessoa, e é um narrador que ele está junto com a Agnes. Então ele sabe o que ela está sentindo, ele sabe o que ela está sentindo, ele sabe as opiniões dela, mas ele não sabe nada ou quase nada a respeito dos outros. Então ele vai contando e às vezes ele muda e ele vai para um outro lugar em que a Agnes não está e ele narra superficialmente ali o que está acontecendo. Mas já fica evidente quem é esse narrador desde o começo? Fica evidente. Eu não brinco com isso, não. A pessoa sabe que é uma voz que é a própria voz do leitor mesmo que está ali acompanhando a história. Entendi. Emanuel, você é um cara, vou fazer um elogio aqui, né? Um cara jovem. Pô, você falou 30 anos, né? 30 anos. 30 anos, é um cara jovem. Eu comentei mais cedo que está cada vez mais raro ouvir isso a meu respeito. Eu não lembro a última vez que eu fui chamado de menino. Agora, aquele moço da raiva. Enfim, em que momento da vida assim despertou isso? Você fala, pô, velho, quero escrever, quero isso para minha vida. Tem muito tempo? Tem bastante tempo. Tem muito tempo. É porque assim, cara, desde que eu comecei sei lá, desde o primeiro livro que eu li, falei, cara, que experiência legal, que legal isso que eu estou sentindo acompanhando essa aventura aqui. Eu também quero fazer esse negócio. Então foi de criança. Foi lendo ali Júlio Verne, foi lendo depois Harry Potter, sabe? Foi lendo Senhor dos Anéis a primeira vez também, que eu fiquei, meu Deus, que mundo é esse, né? Então, sim, o escritor nasce dessa vontade de também proporcionar aquela sensação, aquele maravilhamento para outra pessoa. Aproveitar essa pergunta sua para falar do livro específico esse. Quando assim você teve mais concretamente essa ideia do tema central de como funciona o livro? Qual foi o primeiro momento que você falou, olha, vai ser mais ou menos assim, já imaginei uma estrutura e tal? Porque a evolução de tema do anterior que eu li para esse é bem gritante, diferente, né? Era um livro de poesias. Outro é um livro de poesias mesmo. Bom, é interessante essa pergunta sua, porque primeiro me surgiu o título. Eu não sabia mais nada a respeito dessa história. E me veio o título e eu comentei com uma amiga, que inclusive é amiga nossa em comum, Renê, a Gabriela. Muitos anos que eu não vejo. Há muitos anos eu comentei com ela, olha, eu tive uma ideia de um livro, eu brinquei com ela e isso não se concretizou, tá, pessoal? Eu disse, esse livro vai me deixar rico. Que esse título é bom. Eu disse para ela na época, jovens, né? Eu disse para ela quando entrei na faculdade. Pois é. Aí eu contei para ela o título e ela falou, nossa, não sei nem se ela se lembra disso. Ela falou, nossa, é legal mesmo esse título. Eu falei, pô, então guardei. E aí a história veio aparecendo devagar, porque eu gosto muito de história. História sempre foi a minha disciplina preferida, junto com filosofia ali e tal, mas nem sempre teve filosofia no colégio, né? Então história sempre foi número 1 ali. E não língua portuguesa, viu, gente? História. Sou apaixonado com história. E aí eu lendo bastante sobre o genocídio armênio e já lia muito sobre enfim, o êxodo dos escravos, né, das pessoas escravizadas aqui para o Brasil. E as coisas começaram a pipocar. Então essas referências, esses assuntos satélites no meu horizonte de interesse, né, de leitura, começaram a se juntar conforme eu ia imaginando uma história. Então eu falei assim, olha, eu tenho uma Agnes, que eu já sei, é a minha personagem, eu não queria escrever um livro de fantasia em que o personagem fosse um garoto, como Harry Potter, como Percy Jackson. Eu queria que fosse uma menina. Quebrar o estigma, né? Exato, eu queria que fosse uma menina, que fosse brasileira, que fosse de Belo Horizonte ainda. E do Tupi. E que comesse um caol de vez em quando. Comesse um caol. Então, assim, tinha que ser ali. E aí eu falei, tá, mas o que ela tem a ver com o genocídio armênio? Ela chama Agnes Tarhanian,
que é um sobrenome da Armênia, então, porque os antepassados dela são refugiados do genocídio armênio, que foi um triste episódio da história da humanidade, né, de um genocídio perpetrado pelo Império Otomano. O Brasil recebeu muitos refugiados. Exatamente, o Brasil recebeu muitos refugiados. Eu não sei nem se existem refugiados aqui em Belo Horizonte na vida real, né? Tem muito em São Paulo. Mas enfim, eu trouxe a Agnes para cá e ela nesse contexto todo da religiosidade ali da família dela, e aí começa a interagir isso com a questão da mitologia, que eu também sempre lia muito, eu sempre tive muito interesse pela história desse território aqui que a gente hoje chama de Brasil, mas pré-cabralino, né? Como é que era isso aqui? Tinha muitas guerras, o pau torava, o bicho pegava aqui, né? Mas a gente tem poucas informações a respeito disso, então eu estava sempre procurando ler o que acontecia. Então tinha os falantes da grande língua tupi e tinha os outros que não eram falantes da língua, então eles sequer conseguiam se entender e tinha muita guerra. Enfim, essas histórias todas, eu lendo, eu comecei a colocar aquilo nutrindo o livro que eu estava gestando ali, né? Então o resultado foi esse. Esses interesses todos, eles foram me ajudando a construir essa história. Tem coisa que surgiu aqui por causa do meu interesse naquele momento, ou um interesse pregresso em algum tema. Interessante. Perfeito. Mas alguns comentários aqui, Emanuel. De onde que eu parei? Deixa eu dar mais um recado para quem está chegando por último aí, colaboradores e associados da ASEMP. Este livro que vocês estão vendo aqui vai ser sorteado aí no final da nossa live, vai estar disponível lá na biblioteca com o Marconi para vocês retirarem lá o ganhador, né? Então, deixa um eu quero aí, quem não deixou ainda, que o Iago está me dando um joinha, já vou agradecendo também a ajuda do Iago. Eu falo sempre que para mim a carinha aparecer aqui é muita gente trabalhando por trás, né? Toda a equipe de comunicação eu sempre faço esse agradecimento, agradeço a todos sempre. E aí deixem um eu quero que o Iago vai anotar o nome de vocês e a gente fazer esse sorteio aí no final. Mais alguns comentários aqui. O Rômulo pergunta: até então é apenas um livro ou será uma saga? Bom, o que a gente tem hoje de concreto é esse livro, mas fica muito claro para quem está lendo e para quem terminou de ler especialmente que ele tem uma continuação, né? Então esse livro vai ter uma continuação em algum momento, estará disponível lá na Amazon para todo mundo ler. O segredo do cara é terminar o livro deixando alguma pontinha solta ali para o pessoal comprar o segundo. Ele já veio aqui e faz o jabá. Talvez mais que uma ponta, viu, gente? A Kátia pergunta: o livro tem uma sequência lógica, tipo só presente ou vai para o passado ou futuro? O livro, ele acontece, é interessante mesmo, ele acontece majoritariamente, é claro, no presente, mas ele tem flashbacks, sim. Eu ia comentar uma coisa, mas seria um spoiler ou um pré-spoiler, é melhor não. Mas se é só flashback, então ele não foge da linha temporal, né? Exato, ele tem alguns flashbacks ali e é um livro também que tem multiverso, né? Tem outros universos, outras realidades. Boa. Então, inclusive, algumas dessas realidades que alguns personagens fazem alusão apenas, elas estão em outro tempo. Entendi. Né? Então, existe essa variação. Agora estão chegando vários eu quero aqui. O Jetterson fala: e é assim que surgem as inspirações para escrever. Temos que estudar bastante, ler muito, principalmente assuntos de outras áreas ou pouco conhecidos. Assim teremos materiais para o fazer literário. Perfeito, Jetterson. Emanuel, uma pergunta que você deve ouvir muito aí. Uma você já até falou aqui, que quando teve a ideia era o livro, você achava que ia ser o livro que ia te deixar rico e não aconteceu. Mas quais que são as maiores dificuldades assim, em ser escritor atualmente? E aí, dentro do nosso contexto, evidentemente, né? Bom, a gente vive num país que culturalmente não lê muito. Nós temos muitos leitores, tá? Eu, inclusive, não gosto desse cenário de coisas e de, inclusive, dizer isso, né? Porque tem muitos leitores. Mas o brasileiro, a média de leitura do brasileiro é muito inferior à média do mundo. Isso é um fato. Esse é só um problema na realidade. Outro problema, se a gente for pegar mais recentemente, o problema até técnico, papel tá caro, viu, gente? Nós estamos vivendo uma crise do papel. A gente está sabendo, né, Zé? Acreditem se quiser, nós estamos vivendo uma crise do papel, entre outras várias crises aí, né? Então, produzir isso aqui, entregar um livro físico aí na sua casa, quando você compra, é caro. Isso faz com que o preço médio do livro vá lá em cima. Quando o preço médio vai lá em cima, as pessoas fazem o quê? Compram menos. E isso vai fazer as editoras dispostas a publicar autores
a investirem em autores que são ganho certo, vamos dizer assim. E aí a maioria das editoras vai lá fora pegar os best-sellers para fazer publicação aqui. O escritor que está começando agora, se não for por iniciativas como do Prêmio Geek da Amazon e da Pipoca Nanquim, ele vai ter muita dificuldade, né? Então aí surgem algumas alternativas, como a minha. Via KDP, por exemplo, a plataforma de autopublicação da Amazon, você cria um livro, coloca ele disponível para as pessoas comprarem a partir de R$ 1,99. As pessoas baixam lá no Kindle ou no aplicativo do celular, no tablet ou até no próprio computador, elas leem e aí você começa a divulgar o seu trabalho. No meu caso, eu tive a felicidade de ser premiado e aí sim ir para uma publicação tradicional. Então, a principal dificuldade é financeira. Financeira. Perfeito. Mais alguns comentários chegando aqui. A Ildileia pergunta, esses crimes acontecem no mundo diverso? Acho que é um multiverso que ela pergunta, né? Não, os crimes acontecem no nosso mundo, vamos dizer assim, é o mundo principal em que a história acontece. O multiverso está num contexto aqui das ambições do vilão. Eu acho que vocês estão pedindo para o Emanuel dar muito spoiler aí, e até o final do bate-papo ele já contou tudo e ninguém vai ler. Eu só falei do multiverso, inclusive, porque está aqui no texto generoso que o Alexandre lá da Pipoca Nanquim, o Ali fez, né? Mas não vou dar mais detalhes que isso não, só posso dizer que tem a ver com as ambições do vilão. Perfeito. Mais alguns comentários aqui. Marconi, sempre que você quiser me interromper e fazer alguma intervenção, fica à vontade. Para isso que eu te convidei também. Kátia Edilene, uma dificuldade do brasileiro é o preço e muitos não têm o hábito de ir à biblioteca. É verdade, né? Por isso que, quando eu vim trabalhar na ASEMP, uma das primeiras coisas que me deixou maravilhado foi o fato da ASEMP ter a sua biblioteca, investir na sua biblioteca. Por exemplo, a ASEMP, para além de claro que o Marconi pode falar muito melhor do que eu, mas para além de doações, ela tem o hábito de sempre comprar livros. Então, assim, isso é uma iniciativa fenomenal. Quando eu contei para o Emanuel mesmo que a gente tinha uma biblioteca, ele, caramba, vocês têm uma biblioteca. Isso é incrível. Uma biblioteca. Com um grande bibliotecário. Opa, muito obrigado. E é importante, né, como ele falou, principalmente nesses momentos de crise, e de várias crises, igual a gente está passando, né, de saúde, financeira e tudo mais. A biblioteca é um instrumento sensacional, porque a gente sempre tem livro novo também, né? Não é que a gente tem os livros que estão lá. A biblioteca é um organismo vivo, então a gente está sempre adquirindo novas coisas e o pessoal pode sugerir novas compras também. Então, como eu disse, é um organismo vivo. Participativo. Né? Isso. Participativo. O Jeters comenta que o livro está caro, ainda bem que temos a biblioteca da ASEMP. Só não aproveita quem não quer. É isso aí, Jeters. A Ildileia está falando aqui, Marconi. Até que enfim vocês dois na live. Tava com saudade da Ildileia. Forte abraço para você. O Zé Almir, acho que o Emanuel já até falou, mas por favor, fale de novo, Emanuel. Quem fez a capa, ele tem ilustrações? Legal. Quem fez a capa foi um artista chamado Alexandre Carvalho. Ele é daqui? Ele é do interior de Minas. Eu não sei se o Alexandre ele é nascido em Minas, tá? Mas eu sei que ele vive no interior de Minas. A montagem da capa, né? A montagem, isto é, esses elementos aqui interagindo com a ilustração de fundo, é do Guilherme Barata. Os dois são da equipe lá da editora Pipoca Nanquim, que é uma baita da editora. Aliás, entrem no site para conhecer as outras obras da Pipoca. Tem ali, além de Dente de Leite, que também venceu o Prêmio Geek na categoria HQ. Eles publicam, por exemplo, o Chaves, né? O Guilherme... Guilherme não... Roberto. É Roberto o nome do Chaves? Roberto Bolanho. É isso aí. Era o nome, né, que ele faleceu. Bolanho. Exatamente. O livro. Exatamente, o Roberto Bolanho é o escritor. O Roberto Gomes Bolanhos. É isso aí, no plural. Pois é. A editora Pipoca Nanquim é a editora que publica o livro dele aqui no Brasil, né? Então está disponível lá para o pessoal comprar. É a editora que está publicando agora a versão definitiva do Horácio, do Maurício de Souza. Então o Maurício terminou as histórias do Horácio. Dá para comprar a coleção completa agora lá, inclusive. E é uma editora que publica as Tartarugas Ninjas no Brasil. Tem gente que adora. Eles são a editora das Tartarugas Ninjas aqui. Então tem muita coisa interessante lá. Tem livro e HQ para tudo quanto é gosto. Então, assim, eu sempre falo, entrem lá para conferir. Trabalho espetacular. E, aliás, ele perguntou se tem ilustrações, né? Se tem mais ilustrações. O livro não tem ilustrações. Sim, eu tinha entendido que ele perguntou se quem desenhou a capa tem mais ilustrações, não é perguntando sobre o livro, né? Não, o livro não tem mais ilustrações, não. Ok. O Jeters também lembra uma coisa legal aqui, que a gente tem a Geloteca.
Eu te contar essa história, inclusive. Lá no 7º andar, a gente... Era uma geladeira que ia pro lixo, assim. E aí a ideia da equipe foi transformar essa geladeira numa geloteca. Então é uma geladeira sem motor, evidentemente desligada. Ela é toda plotada de arte que a equipe produziu. E você pode deixar um livro lá e pegar outro. Então é uma plataforma bem analógica de troca de livros. A gente tem lá no 7º andar. E eventualmente eu estou recarregando ela lá. Então vocês fiquem de olho que de vez em quando aparecem livros novos legal. por lá. Sensacional, gente. Emanuel, perguntaram aí sobre a sequência da Polícia Secreta e os Crimes Mágicos. A galera já está querendo saber da parte 2. Mas tem alguma outra obra sendo escrita por você aí neste momento? Tem. Eu estou trabalhando um livro ainda sem título agora, que está bem avançado. Contrário, né? Antes, esse aqui você pegou o título primeiro. Está bem avançado. Ele não é um livro de fantasia, não é um livro de ficção especulativa, ele é um romance contemporâneo mesmo. Adivinhe, se passa em Belo Horizonte. É um livro que trata sobre um professor negro que está enfrentando algumas dificuldades aí na vida dele, na vida amorosa, digamos assim. Quem nunca, né? Quem nunca. Mas que ele vai enfrentar, essas dificuldades vão se manifestar de um jeito psicológico complicado. Então aí a gente vai acompanhar nessa história os rumos que essas complicações vão levar aí na história. Esse é um livro mais experimental, eu estou experimentando o narrador de um jeito totalmente diferente, é o narrador que é em primeira pessoa do singular, mas também é em primeira pessoa do plural. E aí, bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho muito legal quando você vai saber disso, entendeu? Você também. Literatura, cinema e música conversam muito no seu modo de produção, né? Igual você fala, é um livro mais experimental. Eu já cansei, eu que gosto de estudar música e cinema, eu canso de ouvir isso. Não, tá esse termo, né? Exatamente. Muito mesmo. É uma obra mais experimental. Principalmente na música, no cinema também, mas na música você tem muito artista que você fala, não, esse álbum aqui ele é menos vendável, ele é mais experimental, muito legal. Porque afinal de contas a arte às vezes exige isso da gente, né? Várias coisas assim que eu estava escrevendo, eu tinha vontade de fazer essa maluquice. Eu falava, não dá, porque o público-alvo que eu estou projetando aqui não vai comprar isso assim. Então eu falei, cara, eu quero dar vazão para esse negócio. Sentei e fiz o projeto desse livro. Entendi, perfeito. Mais algum... O Zé Almir falou aqui, é muito bom ouvir o pai falar do filho. Agora eu, que não sou mais nenhum adolescente, já fiquei com vontade de ler. O seu Messias, seu pai é jovem, né? Tô chamando ele de seu. Meu pai é bem novo. Aliás, meus pais, né? Os meus pais. Sandra? A Sandra. Tô com a memória. Boa memória. A minha mãe, gente, eu nasci, ela tinha 18. Então vocês imaginam. Então são bem jovens. Então desculpe aí pelo seu, viu, Messias? Tem alguma colocação que você queria fazer? Não, pode falar. Não. Eu te interrompo quando eu quiser, pode deixar. Pode deixar que eu não te respeito. Né? Pessoal, nós vamos caminhando mais para o final aqui. Eu já vou pedir para o Iago ir adiantando aí o sorteio das pessoas que participaram. De antemão já vou agradecendo a participação de todos, agradecendo o Emanuel. E quero deixar, o Emanuel já falou, mas eu quero deixar mais uma pergunta aí para fazer um jabá completinho. Quem quiser comprar o seu livro aí nesse instante, Emanuel, aonde tem que ir, aonde encontra em livraria física ou só online, por favor. Quem quiser comprar esse livro em Belo Horizonte, pode passar lá na livraria Genipapo, que fica ali na Fernandes Tourinho, é a Rua das Livrarias em Belo Horizonte, gente. Fernandes Tourinho com a Avenida Getúlio Vargas. Pode falar com o pessoal bacana lá da Genipapo, que eles têm exemplares lá à venda. Quem quiser comprar online, a Amazon entrega até no dia seguinte aí. E nesse momento, esse livro está saindo aí no fim das contas a R$ 31,00, mas é por tempo muito limitado. Eu vou explicar de novo por quê. O valor de capa dele é R$ 64,90, mas existe um desconto de 30%. Que também é por tempo limitado. Então ele cai de R$ 64,90 para R$ 45,40. Deixa eu até pegar ele aqui agora. Gente, é que vocês não... quem ganhar vai pegar. Zé, muito bonito. Capa dura, muito bonito, muito bem feito. Eu disse, isso aqui. Eu disse, quem não gostar, pelo menos vai ser um belo enfeite lá no mostrar mais de perto aí, porque alguém vai ganhar daqui a pouco. O Jefferson tinha pedido para mostrar de mais perto, tá aí, ó. Aí, bacana. Dá pra ver bem, né? Então, além desse desconto de 30%, deixa eu abrir aqui, né? Senão você vai deixar ele cair. Eu sabia. Além desse desconto aí de 30%, tem um novo desconto que é na hora que você vai fechar a compra, você coloca lá Prêmio Geek, Geek é Geek,
30, Prêmio Geek 30, que é mais 30%. Então ele está saindo a R$ 31 uns quebradinhos. Então é uma oportunidade sensacional que a Amazon está disponibilizando para vocês. Aí o frete chega, tem situações de frete grátis, pode chegar até no dia seguinte, inclusive. Está fácil demais, mais do que nunca, adquirir a versão física. Mas quem também é adepto aí do Kindle, pode, se for assinante Kindle Unlimited, ler de graça. É só chegar lá e salvar na biblioteca. Falou aqui, inclusive. Beleza. Quem não ganhar no sorteio aqui, gente, não fica triste, me segue no Instagram. Emanuel_F, é com O mesmo, Emanuel_F, que eu vou sortear lá. Boa. Muito em breve eu vou sortear um exemplar lá no Instagram, para todo mundo ter oportunidade de ganhar de novo. E chama ele de Manel, que é como a gente carinhosamente chama. Mano, eu tenho uns 10 apelidos por aí. Mano, na faculdade era Mano, lá no trabalho, um abraço pra galera da 123 Milhas, o pessoal me chama de Manu. Na agência onde eu trabalhei na Partners também é Manu, então assim... Aí é incomum. Mais alguns comentários chegando, eu já tenho o nome da vencedora aí. Agradeço, já adiantei que é uma mulher, adiantou. Né? Assim como a Agnes. Agradeço o Iago por ter feito sorteio aí pra gente. Foi feito e auditado por ele mesmo, viu, gente? Vocês têm que confiar no Iago, mas ele é confiável. É a mãe dele, não é isso? Não é. Não é. Mais alguns comentários chegando. A Kátia pergunta, vou abrir só para mais essa perguntinha, porque a gente já está em cima da hora aí. Os crimes têm uma sequência, um motivo comum? Os crimes são parte de um plano. Então, é claro que para o leitor que está acompanhando ali, inicialmente não tem um motivo. Entendi. Aí, naturalmente, depois com o desenvolver da história, o leitor vai entender por que aquilo estava acontecendo, como estava acontecendo e quem estava fazendo. Perfeito. O Ai Brendinha, o livro é incrível, galera, vale a pena. A Eliane fala, muito legal essa live. Aí o Dileia falou, eu quero. Geek, é exatamente assim, o Dileia, G-E-E-K. O Jetterson, parabéns pela live. Muito importante termos acesso a escritores locais. Sempre promovendo cultura para associados e funcionários. É verdade, obrigado, Jetterson. Núcleo, não sei se é a Jaque, pergunta. Emanuel, não, Emanuel _F. Perfeito. Emanuel com O _F, de Ferreira, né? E o Dileia, parabéns aos organizadores, ao palestrante, que tarde brilhante. Então, gente, o Iago fez ali e a vencedora fez o sorteio. E a vencedora é a Marta Porto. Marta Porto, portanto, fazer um trocadilho aí com seu sobrenome, pode retirar o livro lá. Hoje mesmo eu já entrego ele aí para o Marconi, levar lá para a biblioteca. Vou fazer dedicatória, lá. Viu, Marta? Isso, aqui, ó, tá aqui a canetinha. Emanuel vai fazer uma dedicatória aí no livro, a não ser que ela faça assim, não, eu não quero meu livro com nada escrito, não. Deixa meu livro. Você realmente vai estragar o livro. Então, parabéns, Marta, por ter ganho o sorteio. E deixa eu agradecer aqui, inicialmente ao Marconi por ter participado com a gente aí, de verdade. Como eu disse antes, é um formato que a gente tem pensado nessa questão desses bate-papos. Terem mais uma pessoa, porque eu acho que essa interação soa melhor, né? Eu também acho. E eu agradeço demais aí. Sempre pode me convidar sempre. E você sabe que o espaço está sempre aberto aqui. Sim, eu e o Marconi estamos sempre batendo papo sobre algum assunto aí do nosso interesse mútuo. Muito obrigado, amigo. Valeu. Emanuel, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Digo mais uma vez que as portas da ASEMP, desse espaço que a gente tem aqui para promover cultura, promover qualidade de vida, está sempre de portas abertas para você. Se quiser deixar algum recado, fica à vontade. Bom, eu estou muito feliz, cara. De verdade, foi um papo muito legal. Eu sabia que seria, inclusive. Pena que curto, né? Rapidinho. Pena que curto. Vocês podem fazer como o Podpah aí, me chamar que eu fico aí 5, 6 horas. O Emanuel chegou aqui, e vai ser igual o Podpah, que são 4 horas. Aí, pô, aí a hora extra vai ser pesada. Ele disse não, falei, que pena, que eu adoro conversar, converso demais. Mas enfim, eu quero dar os parabéns, assim, de verdade. Eu, como jornalista, trabalho com comunicação também, posso dizer que esse espaço que a ASEMP fez aqui, acreditar nesse projeto é muito significativo. Então, parabéns de verdade para a associação, e é um privilégio mesmo para os associados, são privilegiados de terem a ASEMP à disposição. Tá? Se muita gente aqui da casa lê o livro, eu posso voltar para fazer um bate-papo com a galera, para a gente conversar sobre o livro, uma roda de conversa. Eu estou super à disposição, eu disse que eu gosto de conversar, não é mentira não. Então, e estou sempre também disponível para bater esse papo com vocês aqui nesse espaço, muito legal mesmo, parabéns para vocês, velho. Marcaremos uma parte 2, pode ficar tranquilo. Muito obrigado mesmo, Emanuel, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí até agora. Não choveu, eu acho, né? Não choveu não, né? Então não teve problema aí de conexão. Agradeço a todo mundo que participou, de verdade, foi muito interessante bater esse papo.
Eu sou suspeito para falar, porque é um tema que eu adoro, por isso, nesse pensamento de trazer o Emanuel aqui. E espero mesmo que você volte aqui para bater um papo com a gente, mais um papo, fazer de repente uma roda de conversa. Eu lembro mais uma vez aí que essa live fez parte aí do mesmo servidor, que está quase no final, mas ainda não acabou. Amanhã eu tenho uma live nesse mesmo espaço, não é na mesma hora, amanhã é 4 horas, com o Rafael Duarte e com o Arthur, que são psicólogos aqui da ASEMP, para bater. Me fugiu, eu sei qual é o tema, mas me fugiu o nome exatamente, então não vou falar para eu não cometer besteira. Mas enfim, para falar um pouco sobre redes sociais e essa relação com a psicologia. Então fiquem ligados, tem mais programação, acessem lá as nossas redes sociais. Enfim, gente, muito obrigado a quem participou até agora. Espero contar com a presença de vocês também na live de amanhã. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Marconi. Tchau. Valeu. Aqui, ó, me lembraram. Armadilhas virtuais. Valeu, Romo.